Fala galera, meu nome é Matheus Almeida, eu faço parte da Tiger Traders. Se você tem alguma dúvida sobre teoria de Wyckoff, eu vou explicar para você agora. Então galera, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a teoria de Wyckoff, como funciona, né? A causa e efeito, esforço versus resultado, tá? Todo esse estudo que o Wyckoff fez sobre o movimento que os gráficos fazem, tá? Então, vou explicar para vocês um pouco melhor no gráfico, tá? Então, bora lá! Bom, galera, primeiramente vamos entender, né, quem foi Richard Wyckoff. Richard Wyckoff foi uma autoridade no mercado de ações. Seus estudos colaboraram bastante para a análise técnica clássica, tá? Assim como Charles Dow e Elliott, mesmo que seus estudos não tenham sido tão explorados como desses dois nomes, tá? Basicamente, as leis de Wyckoff se resumem em três princípios, tá? O princípio da oferta e da demanda, o princípio da causa e efeito e o princípio do esforço versus resultado, beleza? A gente vai olhar cada um desses princípios aqui no gráfico. Então, bora lá! Vamos começar pela oferta e demanda. O que os estudos de Wyckoff diziam em relação à oferta e demanda? Assim como o princípio básico do mercado, né, os preços se movem através de uma lógica entre oferta e demanda, ou seja, quanto mais oferta tivermos, o preço se desvaloriza. Quanto mais demanda tivermos, o preço se valoriza. Isso aí também entra no princípio da escassez. Quanto mais escasso um ativo se torna, mais valioso fica o seu valor, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico e tentar exemplificar um pouco melhor. Aqui, nós podemos ver que nós estamos em um canal de alta, tá? Esse ativo aqui é o da Petrobras, tá? E esse período foi entre maio de 2020 a junho, aproximadamente, de 2020, tá? Então, tivemos uma alta significante, né? Saindo aqui do patamar dos R$16, né? E vindo parar aqui no patamar dos R$23, beleza? E o que o princípio da oferta e demanda tem a ver com essa alta significativa no valor desse ativo? O que o princípio da oferta e da demanda diz é que quando a gente tem uma valorização no preço de um ativo, é porque nós temos uma demanda em excesso em relação à oferta, certo? Então, se a gente tem mais pessoas querendo comprar, se a gente tem mais pessoas interessadas em um determinado ativo, a gente tem uma valorização deste determinado ativo. Em contrapartida a isso, quando nós temos uma oferta excessiva em relação à demanda, nós temos uma desvalorização no preço. Então, a gente pode dizer que aqui, entre maio e junho de 2020, no ativo da Petrobras, tá? Nós tivemos uma grande demanda excessiva em relação à oferta, tá? Então, esse era o princípio número 1, né? Uma lei número 1 aí de Richard Wyckoff, beleza? Vamos para causa e efeito. Causa e efeito. O que Richard Wyckoff queria dizer com este princípio? Causa versus efeito. Ele dizia que toda movimentação do mercado, para que ocorra, tem que ter uma causa. Ou seja, a causa seria ali uma consolidação, que pode ser tanto uma distribuição quanto uma acumulação, e o efeito seria a tendência do mercado. Ou seja, quando nós temos uma distribuição é o quê? Quando a gente tem os investidores que entraram num determinado preço, realizando suas operações, certo? Ou seja, eles compraram ali a R$16, por exemplo, compraram aqui a esse preço, certo? E aí teve toda essa alta e eles começaram a se desfazer de suas posições aqui próximo aos R$23, R$22,50, tá? Então a acumulação seria um período, né? Um range de preço aqui, onde os investidores e especuladores começam a montar suas posições. E aí a gente tem uma movimentação característica de uma consolidação, tá? E para que se caracterize uma acumulação, ela tem que estar vindo de uma tendência de baixa, e aí o preço forma ali uma consolidação, trabalhando dentro de um range, certo?
e é onde os especuladores e investidores estão montando suas posições, e é isso que Richard Wyckoff chamava de causa, tá? A causa seria a acumulação ou a distribuição. A distribuição o que é? É uma região onde os especuladores e investidores consideram que o ativo está no preço justo dele, né? Está acima do preço justo dele, desculpa. E aí eles começam a se desfazer de suas posições, porque eles veem que o ativo já está valendo mais do que ele realmente vale, e aí começam a realizar, certo? Então, quando a gente tem um movimento característico de uma consolidação a um preço maior do que o ativo costuma trabalhar, nós temos ali uma distribuição. Quando nós temos uma movimentação característica de uma consolidação, quando o ativo está no preço abaixo do que ele realmente vale, a gente tem ali uma acumulação. Então, acumulação é a causa, acumulação e distribuição são causas e a tendência são efeito. Então, aqui a gente teve a acumulação, certo? Neste ponto tivemos a acumulação, que foi a causa. Então, tivemos a tendência, que é o efeito. E aqui tivemos outra causa, que é a distribuição, e uma tendência de baixa, que é o efeito, beleza? Então, a teoria, a lei de causa e efeito, era relacionada a isso, que todo movimento, efeito, tem uma causa, que é a acumulação ou distribuição, beleza? Bora pro esforço versus resultado. O que Richard Wyckoff dizia com esforço versus resultado? Aqui podemos ver que tivemos aqui, dentro deste canal de alta, tivemos uma tendência um pouco mais íngreme, né? Tivemos uma tendência com uma inclinação um pouco mais acentuada, tá? No começo dessa tendência, percebam o volume de operações que nós tivemos aqui. Ou seja, esse volume de negociações fez com que a gente tivesse uma alta significativa no preço do ativo, fazendo com que ele se valorizasse, tá? O que ele quer dizer com esforço versus resultado? Ele quer dizer que para que um ativo tenha uma alta significativa ou uma queda significativa, tem que ter um esforço. E o esforço é o quê? É como se fosse um carro, né? A gente tem aqui um carro, certo? Vamos desenhar um carro aqui. A gente tem um carro e esse carro está subindo a ladeira. E aí, para que esse carro suba a ladeira, ele precisa de combustível. E aí a mesma coisa acontece com o preço do ativo, né? O carro, para que ele consiga subir a ladeira, ele precisa de combustível. E o preço, para que ele consiga ter uma valorização, ele precisa de combustível também. E qual seria o combustível do mercado? O volume de negociações, tá? Então, o volume de negociações é o que dita o combustível, né? Então, para que ele tenha uma alta significativa ou uma queda significativa, ele precisa de um esforço grande. E o combustível do mercado é o volume de negociações, ou seja, para que a gente tenha uma alta significativa ou uma queda significativa, a gente precisa de um alto volume de negociações. Seja investidores e especuladores comprando o ativo, e aí temos uma alta, ou vendendo, né, se desfazendo de suas posições. E aí nós temos uma queda significativa dos preços. Eu acho que foi isso, são essas três teorias que eu queria passar para vocês. Teoria da oferta e da demanda, teoria da causa e efeito, teoria do esforço versus resultado, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aí, coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida, que a gente vai estar respondendo e tentando auxiliar vocês aí ao máximo nessa jornada, beleza? Um grande abraço! Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtiram o conteúdo, curtam, comentem e compartilhem com todos que têm interesse sobre o assunto, tá? Para que a gente possa continuar levando conteúdo de qualidade para todos que possuem interesse em saber sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem, a gente tem alguns conteúdos aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, que vocês podem estar baixando para aperfeiçoar o conhecimento de vocês, beleza? Até a próxima!